Boa noite, já tinha dado boa noite, vamos começar, né? Pode ir. O capítulo de hoje, como já foi dito, Jesus e sofrimentos. E já começamos o capítulo com a Claudinha comentando sobre a alegria, né? A alegria que é um estado do ser. A Elaine com a página da Joana, a Joana já mandando, né, um recadinho para a gente enfrentar as nossas dificuldades e as nossas dores com mais otimismo. O otimismo nos traz o bem-estar, né? E aí ela vai falar dessa cura. Então pode entrar no capítulo 1, Cláudio. Bom, aí eu fui pesquisar. Sofrimento no OAS, no dicionário, é dor física ou moral. E a Joana, nesse livro, especialmente, né, a obra da Joana é toda fundamentada no Evangelho, na Boa Nova do Cristo. Especialmente esse primeiro livro da série, intitulado Jesus e a Atualidade. A Joana vai sempre beber lá no Evangelho e trazer para a gente, né, para alimentar a nossa sede, né? E ela vai, nesse capítulo, sempre que a gente está estudando algum capítulo desse livro, eu dou uma visitada lá no Evangelho, nas passagens do Cristo, para poder fazer esse exercício com a Joana. E o estudo de hoje, eu encontrei o diálogo, né, esse exercício dialógico da Joana com o mestre, eu encontrei no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os aflitos. Nesse capítulo, ele abre o capítulo, os espíritos, citando uma passagem do Cristo, na qual ele coloca: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Seguindo no próximo slide, ainda no Evangelho, o Espírito Protetor comenta essa passagem do Cristo, e ele diz que todos nós, encarnados aqui na Terra, planeta de provas e expiações, todos nós sofremos. Não importa a classe social, não importa o gênero, não importa o país em que a gente se encontra. Todos os encarnados da Terra têm suas dores. Lembro até um mentor espiritual da casa em que eu trabalho, no final do ano passado, ele estava dando uma mensagem psicofônica para a gente, e entre outras coisas que ele falou, muito elevadas, ele disse: eu também tenho minhas dores. Isso me afetou muito. Ou seja, todos nós, caminhando nesse planeta, para o nosso aprendizado, a gente tem que passar pelas dificuldades. E o Espírito, então, comenta que bem-aventurado os aflitos pode traduzir-se em bem-aventurados os que têm a ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Ou seja, bem-aventurados aflitos, aqueles que sabem sofrer, né? E seguindo, então, no próximo slide, ainda no Evangelho, justiça das aflições e causa das aflições. Então, se a gente concebe Deus como inteligência suprema, justiça, sabedoria e misericórdia, existe uma causa para que a gente passe por essas dores, né? E essa justiça, essa bem-aventurança, ela só se justifica numa vida futura, ou seja, a vida não acaba aqui. Essa é uma passagem da gente. A nossa vida continua. Jesus provou isso, né? A vinda do Cristo foi exatamente para relembrar a gente a nossa natureza
divina, espírito que somos, e para provar, mostrar para a gente que a morte é uma interrupção dessa existência. A vida continua. E se a vida continua, bem-aventurados aqueles que aproveitam as oportunidades que lhes são dadas, que parecem difíceis, mas que, na verdade, são experiências que vão nos instrumentalizar, nos dar a oportunidade de, como o espírito mentor ali falou lá em cima, de experienciar a nossa fé, a nossa vontade e a nossa humildade. Então, o espírito esclarece que duas são as espécies de vicissitude da nossa vida, duas são as causas. Uma está ligada às nossas vidas pregressas, do nosso passado. Então, tudo tem uma ação e uma reação. A gente é responsável por todos os nossos atos. E também as causas das aflições, as causas por a gente estar passando por experiências difíceis que nos causam dor, também podem ter sido colhidas nessa mesma vida atual, presente. Seguindo no próximo slide. Aí a Joana começa o capítulo colocando para a gente. Quando procurado pelos portadores de enfermidades, Jesus sempre os inquiria se realmente desejavam a saúde ou criam que ele os poderia curar. Para o mestre, para Jesus, era fundamental para o restabelecimento do enfermo, era fundamental a sua segurança íntima, ele desejar aquilo, ele desejar a sua mudança, ele desejar a sua cura. E ele crer. Então, a vontade e a fé. Para Jesus isso era muito importante. E aí tem essa semana, eu me debruço no Evangelho para ficar nesse diálogo da Joana com as passagens do Cristo. Então Joana cita lá no meio desse capítulo, e a gente também vai passar por lá, uma passagem do Cristo da cura do paraplégico que é descido do teto. Então eu fui pesquisar as curas de Jesus, e Jesus curava, assim, milhares de pessoas, dezenas de pessoas por dia, né? Dezenas por dia. E a multidão ia acompanhando ele. Então, eram muitas pessoas que eram curadas assim, tipo de manhã, uma porção de pessoas eram curadas. À tarde, mais uma porção de gente era curada. Então, eu selecionei algumas passagens dessas que eu percebi que tinham muito a ver comigo e com o momento em que a gente está inserido hoje aqui na nossa sociedade. Então, uma das passagens, quando Joana está colocando isso, que para o mestre o importante era ele perceber a sintonia do enfermo, né, da pessoa que estava em dificuldades, ele perceber que tinha uma vontade ali, que movia ele, e uma crença. E aí tem uma passagem que eu achei maravilhosa, que é a passagem a cura do leproso. Jesus curou muitos leprosos. Mas essa em especial, eu achei interessante, porque eu encontrei um paralelo com... Me falou muito, e eu encontrei um paralelo com o que a gente está vivendo hoje. A passagem começa assim, em Mateus, capítulo 8, versículo 2. Ele começa dizendo: E aconteceu então estar ele em uma das cidades. Ele é o Cristo. E aconteceu então estar ele em uma das cidades. E eis um homem cheio de lepra, vendo Jesus, caiu de joelhos e rogou-lhe: Senhor, se quiseres, podes limpar-me. Compadecendo-se Jesus, estendeu a mão e tocou-o, dizendo: Quero, fica limpo. No mesmo instante, desapareceu-lhe a lepra e ficou limpo.
Seguindo Mateus, ele vai falar. Jesus advertiu ao homem: olha, a ninguém o digas, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Mas ele, ao sair dali, começou a anunciar muitas coisas e a divulgar a palavra, de modo que Jesus já não podia entrar abertamente numa cidade, mas ficava fora, em lugares desertos, e de todos os lados iam ter com ele multidões. Essa passagem Bem, primeiro eu queria ressaltar que a palavra do Cristo é sempre de poder. O Cristo está sempre lembrando a nós a nossa natureza da luz, a nossa natureza divina. E ele, então, coloca veemente para o enfermo, né? Quero, fica limpo. Então, você é capaz. E esse homem, que estava nesse estado de lepra, né? Ele primeiro, assim, ele teve um movimento intenso para ir buscar o Cristo. Os leprosos, na Idade Antiga, eles ficavam em isolamento social. Eles não podiam viver nas cidades junto com as outras pessoas. A lepra era um estigma. E os leprosos tinham que gritar para as pessoas que se aproximavam deles: impuro, impuro. No livro dos judeus existia a lei da lepra, que estabelecia exatamente esses critérios que eu acabei de colocar. O leproso tinha que estar em isolamento nas colônias dos leprosos, fora, distante das cidades, e advertir as pessoas que estavam se aproximando dele. Mas esse leproso espera Jesus sair da cidade, ele fica esperando na saída da cidade e se joga aos pés do Cristo, porque ele confia no Cristo, ele acredita, ele tem fé, e ele tem vontade de estar limpo, de se livrar daquele estado no qual ele se encontrava. Então, ele acreditava que na sua natureza, que o espírito que ele podia se transformar. E o Cristo percebe essa energia dele e utiliza para mudar esse estado. Como nós vimos, as nossas mazelas, elas às vezes vêm de outras vidas que a gente já viveu. E o Cristo, claro, como ele era um espírito muito elevado, ele sintonizava e conseguia olhar a psique da pessoa e ver o estado em que a pessoa se encontrava. É claro que aquele homem já tinha caminhado o suficiente para mudar de estado. O seu karma já tinha sido vivenciado, experimentado. Então, ele podia estar mudando de estado ali, alcançando a cura, a transformação. E o que me chama a atenção, o que eu vejo de dor e sofrimento nesse homem, que mesmo superando o obstáculo, que chegou até o Cristo, e o Cristo mesmo também não obedecendo à lei da lepra, porque a lei da lepra dizia que ninguém podia tocar num leproso, e o Cristo toca nesse homem, com aquele amor abundante, divino. Mas o que eu encontro de paralelo é que nos dias atuais a gente também passou momentos de dificuldade e para alguns de muita dor e sofrimento com essa questão do isolamento por causa de uma doença. No caso do leproso era a lepra. No nosso caso foi o vírus que contaminou muitas pessoas e que determinou a gente esse comportamento de isolamento social. Então, eu me reportei a essa passagem. Na verdade, eu acho que todas as passagens do Cristo revelam imagens muito fortes que falam
através dos símbolos, para o nosso interior. Falam, na verdade, para as nossas experiências emocionais que a gente tem passado. Então, eu fiquei estabelecendo esse paralelo e fiquei me perguntando essa vontade, essa fé e esse esforço que o homem fez para alcançar essa cura, essa mudança de estado emocional, mental, né, que se reverte no corpo físico. Aí no próximo slide, a gente vai avançando no estudo e a Joana vai colocar para a gente que a doença não é mais do que um sintoma do desarranjo do espírito. Em realidade, dela o portador. E tem uma outra passagem que eu queria destacar, que é a passagem da mulher pecadora. Essa mulher, também tocada pelo Cristo, Jesus é convidado por um fariseu, de nome Simão, para ir jantar na casa dele. Jesus vai, mesmo sabendo que muitos dos fariseus queriam se aproximar dele só para inquirir, perguntar, mas já com um certo preconceito e para meio que era uma pegadinha para o Cristo, né? Ah, vamos ver se ele é o Messias mesmo, vamos ver se ele é esse profeta mesmo que todo mundo comenta. Mas Jesus ele ia ter com eles, porque era uma oportunidade dele estar nos instruindo, nos esclarecendo. E nessa oportunidade, Jesus, então, está na casa do Simão, desse fariseu, e Lucas começa contando a narrativa. Ele diz, Lucas, é interessante o evangelho de Lucas, que Lucas, nós vimos ele no estudo passado do Posses. Lucas geralmente coloca um dos personagens pensando. Esse recurso que o Lucas tem na narrativa dele é para revelar para a gente o interior daquele espírito, onde é que ele sintonizava. Então, Lucas começa assim. Um dos fariseus convidou-o para um jantar. Entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. Havia na cidade uma mulher que era pecadora. E esta, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com perfume. E pondo-lhe por trás, aos pés, a chorar, começou a regá-los com lágrimas e os enxugava com os cabelos de sua cabeça. Beijava-lhe os pés e ungia-os com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o convidou pensava consigo: se esse homem fosse profeta, saberia quem é e de que classe a mulher que o toca, pois é uma pecadora. Aí Lucas continua. E Jesus, que percebia o pensamento, responde: Simão, tenho algo a dizer-te. Ele disse: fala, mestre. Certo agiota tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou a dívida a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu Simão. Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus. Julgaste bem. Jesus tinha essas passagens maravilhosas. E aí Jesus continua. E virando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para os pés, mas esta
os regou com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me destes ósculo. Ela, porém, desde que entrei, não cessou de beijar meus pés. Não ungiste minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu meus pés. Por isso te digo, foram resgatados seus muitos erros, porque ela amou muito. Mas aquele a quem pouco se resgata, pouco ama. E disse-lhe a mulher, foram resgatados teus erros. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer consigo, quem é este que até resgata erros? Mas Jesus disse à mulher, tua fé te salvou. Vá em paz. Essa passagem, ela tem muito conteúdo, né? Jesus se refere à questão de que o Simão não o beijou, porque isso era um costume entre os judeus, né? Também era um costume entre os judeus lavar os pés e o Simão não fez isso. Então a mulher fez isso, se ajoelhou, se prostrou humildemente, reverenciando o mestre, e ela acreditou que o mestre, que se aproximando do mestre, ela poderia mudar a vida dela, transformar a vida dela. Então, o Cristo coloca para ela, os seus erros do passado foram perdoados. Porque para Deus, o que importa é a nossa vontade de aprender a amar. Na verdade, os nossos erros são compatíveis com a nossa ignorância. As experiências servem para nós aprendermos e superarmos esses erros. E essa mulher, demonstrando todo o amor e afeição pelo Cristo, que ela nunca tinha vivenciado antes, porque para ela a afeição estava ligada aos sentidos, à sensualidade, e Jesus olhando, provavelmente essa mulher deve ter tido contato com o mestre em alguma outra ocasião, nessas que as multidões o acompanhavam. Por isso ela adentrou a casa, na certeza de que, sintonizada com ele e o seu Cristo interior, a sua luz, ela iria se transformar, ela iria modificar. Essa passagem também tem muito a ver, porque eu fiquei pensando na dor dessa mulher, né, sendo discriminada e com a culpa dos erros do passado. Jesus oferece para ela o perdão. E Jesus, na qualidade de profeta, é representante de Deus. Isso os fariseus não conseguiam sentir. Mas fiquei me indagando sobre essa questão da discriminação. Essa mulher que sofria por discriminação. E, mais uma vez, as passagens do Cristo trazendo para os nossos dias quanto de nós ainda discriminamos e quantos de nós ainda somos discriminados, ou pela cor da nossa pele, ou porque ainda não temos uma terra para nos fixar, então a gente sai, se desloca da nossa terra e vai buscar uma outra terra, e quando chega nessa outra terra a gente é discriminado. A gente é discriminado pelo gênero, a gente é discriminado pelas nossas opções religiosas, pelas nossas crenças. E Jesus vem e acolhe e diz, você é filha de Deus, a sua alma é de luz, segue em frente, seus pecados, seus erros foram perdoados. Pela vontade que essa mulher tinha, pela disponibilidade que ela demonstrou e pela humildade de reverenciar o mestre, de querer segui-lo e de querer aprender a amar. Seguindo no próximo slide, por favor. A gente está... Joana coloca para a gente. O ato de querer libera-o dos
geradores de distúrbios que se apresentam na emoção, na mente e no corpo. Hoje a ciência já comprova, a neurociência também comprova, que nós, e que o Espiritismo já coloca isso há muito tempo, né? Em vários livros do André Luiz, Emmanuel, colocam para a gente que a gente não é o corpo, que a gente é espírito, está num corpo, mas a gente já habitou outros corpos. E a gente não é um ser fragmentado. Esses nossos corpos, eles são integrados. Então, a nossa mente, ela influencia nas nossas emoções. E as nossas emoções afetam o nosso corpo físico. Então, o que eu penso afeta a minha emoção. Eu posso estar muito bem. Daqui a pouco eu penso que, ai, meu Deus, um homem vai entrar aqui na minha casa. Já começa a criar uma emoção diferente do estado que eu estava. Então, o estado emocional se altera através do pensamento. E vice-versa. A nossa emoção também pode alterar o pensamento. Eu posso estar pensando no estudo que eu vou dar hoje e daqui a pouco eu escuto um barulho muito forte ali fora e me tomo por uma emoção, por um estado de medo e já começa a vir os pensamentos. Meu Deus, que barulho é esse? Nossa, o que é isso? O que está acontecendo? Então, quer dizer, os nossos corpos interferem uns nos outros. E a gente precisa estar muito atento a essa relação. Para que a gente faça escolhas, não se deixar ser arrastado por um estado emocional. A emoção são estados, a emoção não é. Eu não sou o medo, eu posso estar com medo. Então, para que a gente não seja arrastado, a gente se manter consciente do que a gente está sentindo e do que eu escolho sentir. E, como a gente já viu, está tudo interligado. Joana continua dizendo, querer é decidir-se, abandonando a acomodação parasitária ou o medo de assumir responsabilidades novas perante a vida, arrebentando as cadeias da revolta, da autocompaixão, das sombras nas quais o indivíduo se oculta. Então, essa mudança de estado está relacionada às minhas escolhas. Querer é escolher. Então, no próximo slide, eu fiquei me indagando, né, sobre essas questões das escolhas, da gente sair, que Joana coloca, né, ali ainda há pouco, sair desse estado de vitimização, assumir as responsabilidades, parar de ficar culpando os outros, culpando até Deus, e assumir essas responsabilidades. E assumir as nossas escolhas. Eu escolho o que eu penso. Eu sou responsável pelo que eu sinto. Eu sou responsável pela saúde do meu corpo físico. O que eu como, os alimentos que eu estou ingerindo. Se eu como muita gordura, se eu como muito açúcar, isso vai afetar o meu corpo físico. Então é para eu escolher, é para eu estar mais atenta na minha alimentação, como também estar mais atenta aos lugares que eu frequento. E aí eu compartilhei com vocês uma indagação minha. O que escolho me nutrir? Com o que eu estou escolhendo nutrir meus pensamentos? Nutrir minhas emoções? E como o que eu estou escolhendo me afeta? De que forma isso me afeta? Então, a oração, um exercício físico, ouvir uma boa música, ler uma boa leitura que me faz bem, que eu sinto que eu fui afetada, que houve uma mudança no meu estado. Isso tudo é responsabilidade e escolha minha. No próximo slide, a gente continua com a Joana colocando para a gente. O crer é uma decisão grave de maturidade emocional e humana. E ela vai colocar aqui, cresce, a gente crê, por instinto
e por conhecimento experimental. A crença por instinto é aquela crença automática, você nem reflete sobre aquilo. Ela é uma herança, ela é herdada de gerações passadas, e você vai reproduzindo, você acredita naquilo. E a crença por um conhecimento experimental é uma crença que está baseada na razão, na sua reflexão, na análise. E aí, mais uma vez, eu debruçada lá no Cristo, para me fortalecer, eu encontro uma passagem que é a cura do surdo gago. E Jesus, mais uma vez, com aquelas palavras dele de empoderamento da gente, por isso que Divaldo fala, lê o Cristo todo dia, está com o Cristo todo dia, que é para se empoderar, que é para entrar na realidade que a gente é, no espírito de luz que nós somos. E essa passagem do surdo gago, ela é muito interessante, porque o surdo, essa foi a única passagem que eu estudei, não sei se existem outras, nas quais o enfermo não foi por vontade própria, ele foi levado por outras pessoas. O surdo gago, essa passagem, Mateus coloca, de novo retirou-se das fronteiras de Tiro e de Sidom e foi para o mar da Galileia por meio do território de Decápole. E Mateus coloca, tendo deixado esses lugares, Jesus voltou para as margens do mar da Galileia e, subindo ao monte, sentou-se aí. E veio a ele grande multidão, trazendo consigo coxos, estropiados das mãos, cegos, surdos, e deitaram-nos aos pés de Jesus, e ele os curou, a todos. E Mateus continua, e trouxeram-lhe um surdo e gago, e pediram-lhe para que pusesse a mão sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, levou à parte, pôs seus dedos nos ouvidos dele e, cuspindo, tocou-lhe a língua. E depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Epifeta, isto é, abre-te. E foram abertos seus ouvidos. E logo se lhe rompeu o freio da língua e falava corretamente. Recomendou-lhes Jesus que a ninguém o dissessem, mas quanto mais o recomendava, tanto mais eles o divulgavam. E admiravam-se imensamente, dizendo, fez bem todas as coisas, faz os surdos ouvirem, os mudos falarem. De modo que a multidão se maravilhou ao ver mudos a falar, estropiados e curados, coxos a andar e cegos a ver, e glorificou o Deus de Israel. Essa passagem é muito interessante, primeiro porque esse homem, como eu coloquei, ele não foi por vontade própria, né? Ele não foi porque a fé dele o moveu, mas o Cristo, ele usou de ações concretas para despertar nele a fé inerente, a fé que estava lá dentro dele e que ele ainda não tinha contactado. Então, o Cristo, ele não precisava molhar o dedo na língua e passar o dedo na língua do homem, ele não precisava da saliva, ele não precisava tocar o ouvido dele. Ele podia fazer isso tudo pela energia dele, poderosa, o magnetismo que ele tinha de cura. Ele fez isso para que esse homem pudesse ser tocado, porque a fé é uma experiência. A fé, muitas vezes, ela não é racional, ela é uma vivência, uma experiência, ela é uma experimentação do coração, do sentimento. E dessa forma, Jesus escolheu afetar esse homem que precisou ser levado por outros. Ele retira esse homem do meio da multidão, porque no meio da multidão, muitas vezes, é um barulho e a gente não consegue se ouvir, se escutar.
E eu fiquei, então, me indagando do sofrimento desse homem, né? De não conseguir escutar. A escuta está ligada à compreensão. E dele ser gago, dele falar tropeçando, ou seja, ele também não é, ele não ouvia, ele não compreendia o que era dito pelos outros, mas ele também não era compreendido, porque ele também não falava direito. E Jesus, então, consegue despertar nele essa vontade de ouvir, de compreender, de abrir os ouvidos e de falar claramente para que as outras pessoas entendam. E eu trouxe isso para a minha experiência, como às vezes eu fecho os ouvidos e tenho muita dificuldade de ouvir o outro. E muita dificuldade de me fazer clara na minha palavra e até de levar uma palavra clara no sentido de levar a paz e não levar o alvoroço da multidão, o falatório, que muitas vezes não diz nada, uma palavra mais consistente, uma palavra mais de luz. Essa passagem me afetou muito por essa questão da crença do surdo, né? E do surdo gago. Então, e a palavra do Cristo, né? Tão poderosa, abre-te não só os seus ouvidos para compreender, mas abre o seu coração para ter vontade e fé para sair desse lugar. Então, prosseguindo no nosso estudo, Joana coloca: quando se quer, despojado de dúvida, a crença no êxito já se encontra bojo do desejo exteriorizado. A paisagem mental irrisa-se de luz e os componentes da infelicidade se diluem sob os raios poderosos da vontade bem dirigida. A vontade e a fé são potências da alma. E a Joana coloca aqui que, bem dirigidas, elas mudam o estado em que a gente está. E a gente estava falando da responsabilidade que a gente tem das nossas escolhas, né? E esse poder mental, o nosso poder mental, se a gente... Jesus já advertiu isso, né? Da fé que remove montanhas. É o poder da nossa mente. É o poder divino, emanado, que nos preenche, que preenche o espírito que somos. E é necessário que a gente esteja atento para contactar. E a outra passagem que eu destaquei dos estudos das curas do Cristo é a cura da mulher hemorroíça. Essa mulher, ela acreditou fortemente que o Cristo poderia curá-la. E ela, ouvindo falar do Cristo, vai até ele. E Marcos vai colocar: ora, uma mulher que padecia há 12 anos de um fluxo de sangue e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos, gastando todos os recursos que possuía sem nada aproveitar, antes ficando cada vez pior, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por trás, entre a multidão, aquelas passagens que Jesus fazia entre a multidão, e essa mulher tocou o manto do Cristo. Porque dizia: se eu tocar somente sua veste, ficarei curada. No mesmo instante, secou a fonte de sangue e sentiu em seu corpo que estava curada de seu flagelo. Aí, Lucas continua, vou ler Lucas. Marcos, vou ler Marcos, é que aqui eu tenho todas as traduções. Conhecendo Jesus
logo por si mesmo, o poder que dele saíra, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou meu manto? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te comprime e perguntas quem te tocou? Mas ele olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, receosa e trêmula, cônscia do que nela se havia operado, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Perguntou Jesus, declarou-lhe toda a verdade. Peraí, continuando aqui. E Jesus disse-lhe: filha, tua fé te curou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. A gente estava falando dessa questão do poder mental, da gente acreditar que a gente pode sair daquele lugar de sofrimento que está nos causando dor. O sofrimento, como o Evangelho lá no início colocou para a gente, ele é uma questão de entendimento. A gente entende que aquela experiência é de dor, ou a gente entende que aquela experiência é uma oportunidade de aprender, de conquistar a fé, a humildade. E essa mulher, achei paralelo muito com o que a gente tem vivido, com o que eu particularmente tenho vivido, ela sangrava. O sangue, ele está associado à nossa energia vital. Essa energia, né? Essa perda energética que a mulher sofria. Muitas vezes a gente perde, né? Através dos nossos pensamentos em desequilíbrio, das nossas emoções em desalinho, a gente vai perdendo muito da nossa energia. A gente desperdiça muita energia pensando muita coisa desnecessária, sentindo, se atendo a coisas, né, a situações, a emoções, a pensamentos que sugam a nossa energia vital. E a gente fica desvitalizado como essa mulher ficou. Então, mais uma vez, necessário estar muito atento, vigiando. Onde é que a minha energia está se esvaindo? Por onde que eu estou canalizando essa energia que ela está sugando toda a minha energia de saúde? E seguindo com o nosso estudo, a palavra do Cristo, mais uma vez, né? Fazendo a gente conectar com a nossa força divina. Filha, tua fé te curou, vai em paz. Seguindo o estudo, continuando, Joana coloca para a gente, aí sim ela vai destacar uma passagem de cura, e foi essa passagem que instigou eu ir ler outras passagens de cura. Ela vai colocar para a gente, no episódio do paralítico, descido pelo telhado, a pergunta do mestre: tu crês que eu te possa curar? O doente respondeu: sim, demonstrando a fé que o dominava, ao mesmo tempo retratando querer recuperar a saúde, tal esforço empreendido para estar ali. Mais uma vez Joana falando sobre essas potências da alma, a vontade e a fé. Com essas duas potências, como ela colocou ainda há pouco, se bem direcionadas, a gente muda o nosso estado. A gente sai daquele estado de dor, de sofrimento. Não que a gente não vá sofrer, a gente ainda está encarnado aqui, planeta de provas e expiações, com a graça de Deus. A gente ainda tem essa visão, sofrer de dor, mas a gente já vai com mais consciência, sabendo que isso vai passar, isso lá adiante vai trazer bênçãos
bem-aventuranças. E esse episódio, especificamente, o paralítico, ele é muito interessante porque, como Joana coloca ali, né, o esforço empreendido para estar ali. Ele moveu, ele se esforçou muito, porque precisa ter a nossa parte para acontecer a cura. Lá no início, Joana fala que o Cristo primeiro perguntava, você acredita? Porque precisa ter um envolvimento nosso. Só da gente se prostrar de joelhos e emitir um pensamento ao Cristo, rogando a Ele humildemente que nós tenhamos força para superar aquele obstáculo, já é um movimento que parte da gente. Até algumas pessoas que falam assim, será que você pode rezar por mim? Isso já é um movimento. A pessoa já está pedindo para outra pessoa rezar por ela, mas já está se movimentando, já está tendo um movimento nisso. Esse paraplégico estava deitado, parado, mas dentro dele tinha esse movimento, essa força, essa fé. A fé dele era tão contagiante que ele conseguiu 4 homens para levá-lo no estrado da cama dele até a casa onde Jesus estava. E uma multidão lotou a casa, tinham fariseus lá, escribas que iam lá só para ver mesmo, né, se era Messias, se não era, só para duvidar, os céticos. E a multidão que acreditava, a multidão que realmente estava fazendo a sua reforma interior, presenciando, né, a convivência com Cristo. Então, esse paraplégico foi levado no estrado da sua cama por esses 4 homens. Chegando lá, além dele ter convencido esses 4 homens de que ele ia ser curado, que tinham que levar ele lá, chegando lá, ele tem que ultrapassar essa multidão, porque a multidão fechou as portas para ele poder ter acesso ao Cristo. Mas ele não desistiu, ele continuou. E aí, o que acontece? Abrem o teto da casa, amarram ele e vão descendo ele até o Cristo. E ele se coloca na frente do Cristo, ele faz com que o Cristo veja, com que o Cristo note no meio daquela multidão de pessoas. Então, isso é um esforço, é uma vontade que move montanhas, como Cristo colocou para a gente. E fiquei pensando, né? O Cristo, o Cristo o inquire, e ele diz que sim, que acredita que o Cristo vai ser curado. Fiquei pensando, esse homem ouviu falar, ele mentalizou esse encontro com Cristo, e o Cristo, como eu já comentei há pouco, o Cristo que é o terapeuta das almas, esse espírito evoluído, esse espírito de amor abundante, viu nesse homem que o karma dele tinha cessado, que era a hora para ele se levantar e que os erros dele já tinham sido resgatados, porque ele já tinha quitado o karma dele. Naquela outra passagem que a gente viu, né, da mulher que também... quanto que eu devo? Quanto que eu ainda devo? Eu devo 500? Eu devo 50? Esse homem, ele já tinha os seus débitos resgatados, o seu karma já tinha sido experienciado nessa cama, ficou parado ali durante muito tempo. E aos pés do Cristo, essa fé que faz com que ele levante, e ele não tem dúvidas de que ele pode se levantar, de que terminou o débito dele. Aí o Mateus continua aqui, é interessante que ele vai colocar estou achando aqui. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens, e não podendo chegar a ele através da multidão,
destelharam o teto no lugar em que ele estava e, feita uma abertura, arriaram o estrado em que jazia o paralítico. Aí, continuando, Mateus coloca: vendo Jesus a confiança deles, disse ao paralítico: tem ânimo, filho. Teus erros foram resgatados. Começaram os escribas e os fariseus a raciocinar. Isso é Lucas, de novo. Lembra, Lucas é aquele que sempre se utiliza do pensamento dos personagens para dizer o que tem no coração deles. Então, Lucas coloca aqui: começaram os escribas e os fariseus a raciocinar, dizendo: quem é este que profere blasfêmias? Quem pode resgatar erros, se não só um, Deus? E ele prossegue: mas Jesus, percebendo logo em seu espírito que eles assim raciocinavam dentro de si, perguntou-lhes: por que raciocinais sobre estas coisas em vossos corações? E aí continua: que é mais fácil dizer ao paralítico: foram resgatados teus erros? Ou dizer: levanta-te, toma teu estrado e caminha? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para resgatar os erros, disse ao paralítico: levanta tua cama e vai para tua casa. Então, ao mesmo instante, levantou-se ele e, tomando seu estrado, retirou-se à vista de todos, de modo que todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo que dera tal poder aos homens. Essa passagem eu achei maravilhosa. Nossa, fiquei muito tocada. Não foi à toa que Joana resolveu selecioná-la para colocar nesse capítulo. Jesus se coloca como filho do homem, filho de Deus, representante de Deus. É o Espírito que está em completa sintonia com as leis divinas. Ele é amor e sabedoria. Ele é representante de Deus neste planeta. Então, ele sabe, sim, quando chegou a hora do término dos nossos débitos. Ele tem a autoridade de dizer: foram resgatados teus débitos. Levanta dessa cama que te adormecia, que te deixava paralisado. Levanta e caminha, se movimenta, age para o seu destino. Sai dessa paralisia. E muitas vezes fiquei pensando, né? Como é que às vezes a gente, muitas vezes, fica parado, paralisado, sem se movimentar. E esse homem com a fé, com a perseverança dele, com o esforço, com a vontade, se deslocou até lá e fez toda essa mudança interior. A palavra do Cristo, mais uma vez, de empoderamento: filho, teus erros foram resgatados. E continuando o nosso estudo, prosseguindo, próximo slide, Joana vai colocar para a gente: nas tuas dificuldades e dores, abandona a complacência para com elas e toma a segura decisão de querer ser feliz e crer que o conseguirás. Quando Joana coloca essa questão da decisão de querer ser feliz,
ela mais uma vez nos responsabiliza das nossas atitudes, das nossas escolhas. Então, ninguém está naquele lugar por castigo, por acaso. O lugar que a gente está, por mais difícil que seja e doloroso para que a gente assuma, ele foi escolhido por nós. O querer são as nossas escolhas, né? Então, o que eu quero é o que eu escolho. Então, mais uma vez, vamos estar atentos, vigiar o que eu escolho, conscientes do que eu estou escolhendo. A autoanálise dá trabalho, mas é preciso para sair do sofrimento, para sair desse estado de sofrimento, essa autoanálise. Isso que eu estou escolhendo para mim vai me trazer saúde? Isso que eu estou escolhendo para mim vai trazer saúde espiritual? Essa é estar consciente das escolhas, é não jogar para o outro a responsabilidade, a culpa. Ah, mas eu estou aqui porque fulano fez isso, porque Beltrano fez aquilo, porque Deus esqueceu de mim, porque eu escolhi. E aí Joana prossegue. Após o logro feliz, devem prosseguir esses dois valores morais. A vontade, o querer, e a fé, acreditar, comandando a integridade emocional, a saúde do espírito que sou, para impedir que eu, mais uma vez, fique naquele lugarzinho do sofrimento, da lamentação, da lastimação. Posso até chegar nele, mas na mesma hora, vigiando, autoconsciente, com consciência. Opa, estou chegando naquele lugar. Não sou arrastado. Já tenho consciência que estou naquele lugar e que cabe a mim, através das minhas escolhas, sair daquele lugar. Joana continua. Estabeleça no teu íntimo o desejo forte de libertação. Essa questão que ela volta a colocar para a gente, a vontade de mudar. Eu preciso, lembra que para o Cristo curar, para o Cristo tirar a gente daquele lugar, precisa ter uma iniciativa nossa. Então, primeiro eu preciso querer sair daquele lugar. Aquela dor, aquele sofrimento, tem que começar a me incomodar. Eu já cansei de ficar naquele lugar. Então, eu tenho que ter vontade de sair daquele lugar. E depois acreditar que eu posso. A gente viu aí a palavra do Cristo o tempo inteiro. Você pode se curar. Tua fé te curou, você tem capacidade de se curar. Mas primeiro, Joana coloca o desejo forte para se libertar. Para sair desse lugar de aprisionamento, de dor. E ela continua. Contempla os triunfadores que lutaram antes de ti. Aquelas pessoas que são exemplo para a gente, que a gente gosta de estar junto, ou pessoas que a gente conhece pela mídia, ou pelos livros, ou pessoas mesmo da nossa convivência diária, pessoas que a gente vê que passaram por situações tão adversas, tão difíceis, que dolorosas, mas que prosseguiram, enfrentaram, superaram. Para isso que a gente reencarna, é para isso que a gente ficou na fila da reencarnação. Pediu, implorou, por favor, preciso ir, quero ir na época da pandemia, para que a gente pudesse superar essas nossas dificuldades, né? A baixa estima,
essa, o orgulho, a prepotência, e ir alcançando, experienciando um pouco a humildade, esse espírito de cooperação, de fraternidade. E continuando o estudo, no próximo slide, Joana coloca para a gente: apela para Jesus com firmeza, certo de que a tua rogativa não ficará sem resposta, e abre-te ao influxo da força restauradora, não lhe opondo barreiras. Lembrando que o Cristo disse para o surdo: abre-te, abriu o ouvido, abriu os olhos, abriu o coração. Sair de dentro desse lugarzinho escuro, frio, ver o sol, ver a luz que emana de Deus, esse calor divino que aquece nosso corpo, nosso coração. E aí Joana prossegue: se queres a paz e a saúde e crês na sua imediata conquista, não adies o teu momento de consegui-las, pois este é o agora. Então, agora, hoje é o momento que eu vou escolher ser feliz. Ah, não, amanhã eu vejo. Não é hoje, agora. Agora eu quero ser feliz. Agora eu vou mudar meus pensamentos. Agora eu vou usar minha energia mental, meu poder mental, minha força, para mudar esse estado que eu estou, porque eu não sou. Eu sou da natureza da luz. Eu sou espírito de Deus perfeito. Eu estou assim tateando. Sai desse lugar. Aí um comentário, uma reflexão que eu queria dividir. O reino de Deus pode ser vivido agora em nós. Esse reino de Deus que Jesus coloca para a gente, que é esse estado de consciência mais elevado, mais sintonizado com as leis de Deus. A lei de Deus é amor, é se doar, é se abrir, é escolher a atitude mental, sintonizar com a força do Criador, a força do Cristo interior, o espírito de luz que sou. A gente precisa experimentar mais essa nossa essência. Somos luz. O Mestre nos assegurou e nos mostrou. Mas o último slide, por favor. E eu quero terminar o estudo de hoje, que Joana é uma poetisa e tem um autor que eu acho que me nutre. Lembra aquela seleção que a gente tem que fazer? Do que me nutre? E o que não me nutre? O que esvai a minha energia? Igual a hemorrissa, que ia, o sangue dela ia, a nossa energia está indo para onde? Então, a gente tem que escolher quem é que nos nutre. E esse autor, ele me nutre muito. Eu saio dele como Cristo, não como Cristo, mas o Cristo me sacia. Esse autor, de alguma maneira, também me nutre. E esse autor, peguei um fragmento de uma obra dele, na qual ele diz: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais, no meio da alegria, e ainda mais alegre no meio da tristeza. Esse fragmento do Grande Sertão Vereda e é do ilustre João Guimarães Rosa. E eu desejo que a gente, no nosso exercício
de vigiar e orar, de estar atento e responsável às nossas escolhas. E eu termino o estudo como a Claudinha abriu, falando da alegria. E é isso que nos move. Que a paz do Cristo esteja conosco. Vamos fechar os nossos olhos para orarmos, sintonizando com Cristo, em pensamento, em espírito. Senhor, graças te damos pelo estudo de hoje, pela sua companhia, por esses momentos privilegiados de podermos ter contato com os seus ensinamentos, compartilhando uns com os outros, fortalecendo a nossa fé, para que dirijamos as nossas ações, fazendo a nossa reforma interior, mudando a nossa mente, curando o espírito que somos. Senhor, te rogamos, prostrado aos teus pés, como todas as personagens que hoje pudemos visitar, rogamos a ti. Abre nossos ouvidos, abre nossos olhos, abre nossos corações, para que tenhamos sensibilidade, consciência de trazer os teus ensinamentos para a nossa vida, para as nossas relações, e assim contribuirmos para uma cultura de paz. E assim pedimos permissão aos espíritos, amigos que participaram deste estudo conosco. Estamos encerrando os nossos estudos com a graça de Deus.